Olha, ontem a gente acompanhou aqui o início dos trabalhos no Legislativo e no Judiciário. O presidente Lula falou um pouco sobre o 8 de janeiro, voltou ali ao 8 de janeiro, voltou à democracia, defendeu inclusive os ministros do STF, dizendo que eles em nenhum momento procuraram protagonismo, e falou da luta contra o feminicídio. A gente tem aqui alguns dados, porque realmente isso deveria ser prioridade. Há pouco a gente estava aqui, violência como um todo deveria ser prioridade, mas feminicídio também. Olha o crescente que a gente tem dos últimos 10 anos. E nos últimos 10 anos, a gente está falando de quando essa lei chamada de feminicídio começou a existir lá em 2015. Por quê? Porque não é só uma mulher que foi assassinada. Ela foi assassinada pelo fato de ser uma mulher. E aí, olha só o quanto aumentou. Lá em 2015, quando começa o feminicídio, 535, para o ano passado, 1.470. Esse foi o maior número já registrado de mulheres assassinadas em um ano, da média de 4 mulheres sendo assassinadas por dia. A gente teve uma alta nos últimos 10 anos de 316%. Algo tem que ser feito para ontem. As políticas melhoraram? Não sei, o número diz outra coisa. O ano passado a gente teve um recorde, 4 mulheres assassinadas por dia no país. Esses 3 estados aqui que a gente sinalou para você, que são 3 estados, inclusive do Sudeste, da região Sudeste do país, são os que mais registram casos de mulheres sendo assassinadas, tá? Em primeiro lugar está o estado de São Paulo, com 233 casos. Em segundo, Minas Gerais, com 139 casos. E em terceiro, Rio de Janeiro, com 104 casos. Mas, obviamente, que os números da região muito populosa chamam a atenção. Deixa eu conversar agora com a Gabriela Mansur. Ela está à frente dessa nossa causa contra a violência contra a mulher há tanto tempo, advogada especialista em defesa da mulher. Mansur, obrigada por conversar com a gente por aqui. Ontem o presidente Lula chegou a falar de melhorias e que virá esse novo pacto aí sobre o feminicídio. Só que se as melhorias aconteceram ou não, na prática, infelizmente, o que a gente viu foi um número recorde no ano passado de feminicídios, com 4 de nós sendo assassinadas por dia. Na sua percepção, o que aconteceu nesse ano de 2025 e o que não pode faltar nesse pacto do governo federal para salvar as nossas vidas? Mansur, boa tarde, bem-vinda por aqui. Boa tarde, Paula. Mais uma vez agradeço o convite e cumprimento todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos, infelizmente, visto um aumento significativo dos crimes de violência contra a mulher de uma forma geral, porque o feminicídio ele é a ponta do iceberg. O feminicídio é o golpe fatal daquele ciclo de violência que muitas vezes começa no controle, começa numa ameaça, numa perseguição, numa lesão corporal, num espancamento, e se não há um pedido de ajuda, se não há uma atuação bem efetiva da Secretaria de Segurança Pública, do Poder Judiciário, do Ministério Público, nós podemos perder essa mulher como vítima de um feminicídio. Então, nós temos também que chamar a atenção daqueles crimes que começam nesse início do ciclo de violência, não só para o feminicídio. Temos que dar atenção quando a mulher pede ajuda numa ameaça, quando ela pede ajuda numa lesão corporal, quando ela tem uma medida de proteção, uma medida protetiva, para que ela consiga, de alguma forma, sair desse ciclo de violência com segurança e não venha a ser mais uma vítima. Então, o que não pode faltar, Paula, respondendo a sua pergunta, é imprescindível que nós tenhamos os monitoramentos das medidas protetivas, a fiscalização das medidas protetivas, porque, para mim, a medida protetiva é um dos maiores avanços legislativos em violência contra a mulher, em proteção da mulher. Mas, se ela não vem fiscalizada, ela vira apenas um papel nas mãos dessa mulher. E ela não pode ser só um papel, ela tem que ser um escudo de proteção para essa mulher. Por que a gente tem a sensação, não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho, de que nada inibe aquele homem que quer fazer mal a uma mulher? Porque a gente está falando de 10 anos aí da criação da lei do feminicídio, ou seja, uma vitória nossa para dar nome, para assim a gente ter os números reais, com um aumento de mais de 300%.
Toda semana a gente fala aqui de Lei Maria da Penha, o quanto ela foi um avanço, mas ainda não existem delegacias da mulher suficientes no país. E nem aquelas delegacias da mulher que são 24 horas por dia ainda suficientes para o país. E aí o que a gente tem também todo dia que a gente registra por aqui é aquele cara que se sente o dono daquela mulher, que terminou com ele vai atrás e ou ele mata ou ele tenta matar. Por que nada que tenha hoje na nossa justiça inibe esse criminoso de ir atrás dessa mulher ainda, Mansur? Na verdade, Paula, existem vários mecanismos que inibem sim, mas eles devem ser aplicados da forma correta. Sabe o que não inibe? A falta de resposta. Nós temos um arcabouço legislativo muito importante, inclusive copiado mundialmente. Nós temos a terceira maior e melhor lei do mundo, que é a Lei Maria da Penha, em termos de combate e proteção à violência contra a mulher. E nós temos também outras leis que estão fora da Lei Maria da Penha, mas que também são leis específicas, modernas, e são leis que, de fato, prevêem a punição do agressor. Só que o que acontece? A falta de resposta rápida, a falta de penas mais duras nos casos anteriores ao feminicídio, como, por exemplo, a ameaça, a lesão corporal. Nós não podemos ter um caso em que há um espancamento de uma mulher em que nós temos uma pena de 1 ano de reclusão que ele pode cumprir em regime aberto. Para mim, uma fiscalização das medidas protetivas e um rigorismo processual e penal faz com que, de fato, exista uma inibição, uma intimidação às condutas desses agressores contumazes. Tem que prender, tem que pôr na cadeia, tem que ter penas altas, tem que ter fiscalização da medida protetiva. Nós não podemos subestimar a vida de uma mulher e nem o poder de um homem agressor ir lá e matar essa mulher. Não se subestima a violência contra a mulher e é por isso que nós estamos vendo esse aumento, esse crescimento. Não adianta só falar sobre o assunto. É óbvio que nós queremos que as autoridades falem, debatam sobre isso, tragam o tema à discussão, mas só o discurso não saindo do papel não adianta nada. Nós precisamos do discurso e da execução. Leis firmes que sejam aplicadas de forma efetiva com a proporcional gravidade dos fatos cometidos. É isso que nós esperamos. E hoje em dia, o que traz uma indignação para a sociedade, Paulo, é o seguinte: nós estamos assistindo os feminicídios, porque hoje nós temos câmeras de segurança nos elevadores, nos condomínios, nos ambientes públicos e privados, as pessoas se indignam e filmam as discussões, filmam as brigas, filmam os homens espancando mulheres, e isso chama atenção. Então, a sociedade está revoltada, clamando por justiça. Até quando? Quando nós vamos ter uma outra lei que, de fato, fiscalize o cumprimento das medidas protetivas? É tornozeleira eletrônica, é monitoramento com geolocalização. São coisas fáceis, custo baixo, mas se nós não investirmos nisso, infelizmente, nós vamos ter a cada 4 mulheres mortas por dia. O presidente Lula chegou a dizer que ele quer um compromisso em conjunto com todos os poderes. E aí também ele fala com foco ali nas ações de prevenção, proteção às vítimas, garantia de direitos e responsabilização dos agressores, que é mais ou menos o caminho que você trouxe, Mansur. Mas quando ele fala ali de unir todos os poderes em prol disso, também vem na minha mente que faltam mulheres, ou que se precisa de mulheres nessa luta. Você não tem esse sentimento? Porque, por exemplo, no STF, a gente tanto critica que não tem mais uma mulher. Tem determinados assuntos que só uma mulher sabe falar sobre isso. Só nós, mulheres, sabemos dizer por que eu tenho medo de parar num banheiro no meio de uma estrada. Nenhum homem nunca vai sentir esse medo, mas eu, como mulher, eu tenho esse medo. Tem coisas que só nós sentimos. Não precisam eles chamarem mais mulheres para serem ouvidas e ajudar também nessas ações? Entendo que sim, é óbvio que a mulher tem muito mais empatia com aquela mulher que sofre violência, porque muitas vezes ou ela já foi vítima de violência, ou ela consegue sofrer na pele a dor da violência. Eu, enquanto promotora de justiça, Paula, eu não sei o que acontecia, eu sentia a dor da violência daquela mulher. Eu chorava com aquela mulher, como eu choro hoje em dia no meu escritório. Eu sinto a dor, eu sinto a vergonha, eu sinto o medo, eu sinto a intimidação que aquela mulher sente quando sofre violência. Mas nós temos que pensar que, além de mulheres, nós precisamos de pessoas
que tenham conhecimento da causa, homens e mulheres, que sejam especialistas, que gostem de trabalhar no combate à violência contra a mulher. E nós vamos além. Eu entendo que esse conjunto legislativo e de união de poderes deve também passar pelo CNJ para que traga a punição àqueles juízes ou aquelas autoridades que não aplicam o julgamento, a resolução do CNJ que prevê o julgamento com perspectiva de gênero, tratando a mulher vítima, como uma mulher em estado de fragilidade, como uma mulher que precisa de uma proteção urgente, imediata, e não só quando ela pode ser a vítima de um feminicídio. É isso que nós esperamos do poder público. Mansur, obrigada por ter conversado com a gente. A gente vai acompanhar aí o que vem desse pacto, até para a gente poder analisar e junto com você que está frente a frente com esses casos, falando com essas mulheres, tantas mulheres que são agredidas ali diariamente, no trabalho de tentar salvar essas vidas, né? O que a gente precisa é que todos os poderes se unam para realmente salvar a vida dessas mulheres. E, nossa, né? A gente pode ser a próxima vítima nesse Brasil do jeito que está. Obrigada por ter conversado com a gente por aqui, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, Paula, mais uma vez a oportunidade, o espaço, contem sempre comigo. E mulheres que estão assistindo, denunciem, peçam ajuda, peçam medidas protetivas, elas podem salvar a sua vida. Muito obrigada, uma boa tarde para vocês. É isso aí, obrigada.